Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando, dessa vez para falar de um assunto bem clichê na física, que é a existência ou não de uma certa teoria de tudo, ou seja, uma teoria física mais fundamental do que as que a gente conhece e que dá origem a elas. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas notificações e também de dar o seu gostei de uma vez para poder me ajudar aqui no vídeo. Pois bem, se você não é muito familiarizado, sobre o que seria essa tal teoria de tudo, esse assunto acabou aparecendo para o grande público, principalmente depois daquele filme que conta da vida do Stephen Hawking, é um filme não tão antigo assim, né? Tem poucos anos que ele lançou, que é aquele filme A Teoria de Tudo. Isso porque o Hawking foi um dos físicos que acreditava na existência, de uma física mais fundamental, que dava origem a tudo, e ele ficou grande parte da vida dele procurando como é que deveria ser essa teoria, nessa teoria mais geral. A minha ideia com esse vídeo aqui não é falar sobre como deveria ser essa teoria de tudo, até porque muita gente na física discute se ela existe ou não, não é nem consenso se ela deve existir. E por conta disso eu acho que eu não conseguiria acrescentar muita discussão sobre como deveria ser, como é que deveria se comportar essa tal teoria. O que eu pretendo abordar nesse vídeo é: faz sentido nós pensarmos na existência de alguma coisa na física mais fundamental que dá origem a tudo isso? Isso é plausível ou isso é só conto de fadas para quem está imerso na física? É claro que nesse vídeo eu vou falar como eu vejo a coisa, até porque o vídeo é meu. Quando a gente analisa a estrutura de muitas partes da física, como por exemplo mecânica, eletromagnetismo e quântica, é impossível para mim não perceber a semelhança dessas estruturas com a teoria evolutiva das espécies. E quando eu digo quântica aqui, só para deixar claro o exemplo que eu estou dando, é a quântica mais básica que a gente conhece, que é a que funciona para baixas energias. Quando a gente analisa as equações que regem a mecânica, o eletromagnetismo e a quântica, a gente de cara já percebe que são três coisas totalmente distintas na física. Então, num primeiro momento, quando a gente só analisa por alto essas três teorias, não parece natural que exista alguma coisa mais fundamental que gera essas três. Afinal de contas, elas são muito diferentes. Da mesma forma que quando você pega uma baleia, não parece nem um pouco sensato no primeiro momento que ela tenha um mesmo ancestral do que um cavalo e um ser humano, por exemplo. Porém, quando você analisa esses três animais, por exemplo, com um olhar um pouquinho diferente, quando você analisa outras estruturas, como por exemplo a nadadeira da baleia, ou o braço do ser humano e a pata do cavalo, o que você percebe é que as estruturas dessas três partes dos três animais, elas têm muita coisa em comum. São estruturas que têm a mesma origem, por isso que a gente fala que elas são estruturas homólogas. Além disso, quando você pega esses três animais, baleias, cavalos e seres humanos, os três são mamíferos, mais uma característica em comum, ou seja, eles compartilham características em comum. Ou seja, apesar deles serem evidentemente diferentes, olhando o exterior desses três animais, análises por outros pontos de vista, como por exemplo, o que eu citei aqui agora, das estruturas das nadadeiras, patas e braços desses três bichos, sugerem que eles devem ter uma mesma origem. E hoje nós sabemos que de fato, eles possuem um ancestral em comum, como a gente sabe pela teoria evolutiva das espécies. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos lá, vamos pegar mecânica e eletromagnetismo. Obviamente, as equações que regem a mecânica, que são as leis de Newton, são completamente diferentes das equações que regem os campos eletromagnéticos, que são as equações de Maxwell. Então, não parece nem um pouco sensato que elas tenham alguma origem comum. Por exemplo, quando você pega a segunda lei de Newton, que rege a mecânica principalmente, para você usar a segunda lei de Newton, primeiro de tudo, o seu sistema precisa ser localizado, ele não pode estar definido no espaço inteiro, que tem que ser algum corpo ali localizado no espaço. Ele tem que ter massa e, dadas as forças que atuam sobre ele, você descreve a dinâmica. Quando você pega, por exemplo, o campo eletromagnético, não faria nem sentido você tentar descrevê-lo usando leis de Newton. Afinal de contas, o campo é definido em todo o espaço, ele não é localizado. Campo não tem massa. E outra coisa, o que seria uma força atuando sobre um campo eletromagnético? Não faz muito sentido. Ou seja, isso evidencia mais ainda de que essas duas áreas, a princípio, não parecem ter uma origem em comum. Porém, em 1811, um matemático chamado Lagrange, bem famoso no ramo das exatas, se propôs a descrever a mecânica de uma forma alternativa. A mecânica, dadas as leis de Newton, é uma teoria na física muito geométrica. Existem muitos argumentos geométricos lá dentro que mexem com vetores e por aí vai. E o objetivo do Lagrange era tentar descrever a mecânica sem nenhum argumento geométrico, ou seja, descrevê-la de uma forma totalmente analítica.
Essa abordagem do Lagrange é tradicionalmente só passada no curso de física, então provavelmente se você não fizer física, você não vai ter muito contato com ela nem na universidade. E o que o Lagrange mostrou é que as leis de Newton que regem a mecânica são equivalentes a um outro sistema de equações, ou seja, você pode descrever a mecânica sem ser pela lei de Newton, e sim por um outro conjunto de equações que a gente dá o nome de equações de Lagrange. Qual que é a diferença? Para você descrever usando leis de Newton, você precisa saber as forças que atuam no seu sistema e a massa dele principalmente, para funcionar segundo a lei de Newton. Nas equações de Lagrange, você só precisa determinar a energia que o seu sistema possui. Não dava para descrever eletromagnetismo usando lei de Newton, porque, primeiro de tudo, campo eletromagnético não tem massa. Além disso, o que é uma força atuando num campo eletromagnético? Não faz muito sentido esse conceito. Porém, quando você analisa a mecânica por outra perspectiva, você percebe que esses atributos, forças e massa, não são tão fundamentais para você determinar a dinâmica de um sistema. Basta você determinar a energia. E campos eletromagnéticos têm energia. Então isso sugere que eletromagnetismo e mecânica não são coisas tão distintas. Pode ser que exista alguma coisa em comum entre eles. A ideia é a mesma quando a gente compara, por exemplo, a nadadeira da baleia com o braço do ser humano. Olhando de fora, esses dois caras são completamente diferentes. Mas analisando por outro ponto de vista, você percebe que existem ali compatibilidade entre os dois sistemas. Para juntar tudo isso, um matemático muito famoso, que é o Euler, chegou nas equações de Lagrange por argumentos totalmente não físicos. O que o Euler mostrou foi que as equações de Lagrange elas são a solução de um certo problema de minimização. Ou seja, existe uma certa coisa matemática, um trem matemático, que quando você se pergunta qual é a condição que faz com que esse trem matemático tenha o menor valor possível? E a condição para isso é as equações de Lagrange serem satisfeitas. Significa que você pode interpretar que a mecânica está querendo minimizar algo. Porque se as equações de Lagrange descrevem a mecânica e as equações de Lagrange é a condição que minimiza uma certa coisa matemática, vem a relação direta de que a mecânica está querendo minimizar alguma coisa. Essa coisa que a mecânica quer minimizar, a gente dá o nome de ação. E essa ideia de que a mecânica quer minimizar alguma coisa recebe, por consequência, o nome de princípio da minimação ou então princípio de Hamilton, que Hamilton foi o físico matemático que deixou isso mais claro. Agora, qual que é a surpresa? Quando você usa esse princípio de minimação para tentar descrever o campo eletromagnético, a coisa entra igual uma luva. A mesma descrição que gera a mecânica pode ser usada também para chegar no eletromagnetismo. Você consegue sair do princípio de Hamilton e determinar as equações de Maxwell, que são as equações do eletromagnetismo, e as leis de Newton, que são as equações da mecânica. Dá até para você fazer um cladograma com aqueles três exemplos que eu falei. Você tem a quântica, você tem a mecânica e o eletromagnetismo, mas ali, na mecânica e no eletromagnetismo, você consegue dar uma puxadinha para uma origem comum, que é exatamente o princípio de Hamilton. Seria, digamos assim, o ancestral em comum para essas duas formulações da mecânica clássica. Aí você pode até falar agora, tudo bem, existe uma coisa em comum ali entre mecânica e eletromagnetismo, mas com quântica não tem jeito. Quântica e mecânica são muito diferentes. Na quântica não existe a ideia de trajetória para uma partícula, as grandezas que a gente observa são descritas por operadores, isso é muito diferente. Inclusive, a matéria também se comporta como onda. Isso de fato, um físico chamado de Broglie, no início do século passado, ele evidenciou esse comportamento na quântica, mostrando que, quanticamente, todas as partículas também têm comportamento de onda, elas também demonstram um certo comportamento ondulatório, que é realmente algo totalmente diferente da mecânica e que é fundamental para a descrição do comportamento quântico. Mas será que esse comportamento ondulatório é realmente tão diferente assim, comparado à mecânica? E aí vem um ponto sensacional, que se você não acha isso legal, eu não sei o que você vai achar. O Hamilton, mesmo a pessoa que deu o nome para o princípio de Hamilton, em 1834, ele constatou uma coisa na mecânica bem interessante. Ele verificou que se você analisa o comportamento da ação, aí relembrando, a ação é aquela grandeza que a mecânica minimiza. O Hamilton verificou que quando você analisa a ação junto com o movimento do seu sistema mecânico, a ação se comporta exatamente igual à fase de uma onda da ótica geométrica em conjunto com o movimento do sistema. Ou seja, é possível associar uma onda matemática, não física,
que acompanha o movimento físico do seu sistema, e essa onda se comporta tal e qual deveria se comportar na ótica geométrica. Acredito que a partir desse ponto você já deva ter em mente como é que vai ser o roteiro daqui para frente, né? O Schrödinger é um dos físicos mais importantes da história, que inclusive é o mesmo físico que puxa o pé, né, durante a noite de quem fala do experimento do gato. Sabia desse resultado do Hamilton, de que existia uma onda de ótica geométrica associada à mecânica clássica, e também sabia dos resultados que o de Broglie evidenciou, né, de que existia uma onda associada à partícula na mecânica quântica. Né? Existia, a matéria tinha comportamento ondulatório. Então o que o Schrödinger pensou foi, será que existe alguma relação entre essa onda, né, de ótica geométrica da mecânica clássica e a onda associada à partícula na mecânica quântica, ou de forma a evidenciar, né, a semelhança com a teoria evolutiva? Será que existe alguma coisa mais fundamental do que mecânica e mecânica quântica? Uma coisa que gerou as duas, ou seja, um ancestral em comum, entre aspas, que tem comportamento ondulatório e que, na linhagem da mecânica, acabou perdendo esse comportamento, né, de forma que ele permaneceu, né, na linhagem que dá origem à mecânica quântica. E aí, nesse sentido, é como se o comportamento ondulatório no ramo da mecânica fosse uma espécie de apêndice para o ser humano, né, que com o passar do tempo, né, acabou perdendo a função que ele tinha inicialmente para a gente. Tanto a resposta é sim que o Schrödinger usou essa onda rudimentar, entre aspas, né, que surge da mecânica clássica, para tentar descrever o comportamento, né, para tentar reconstruir como é que deveria ser o comportamento da onda associada à partícula na mecânica quântica. E o que ele chegou em 1926 foi na tão famosa equação de Schrödinger, né, que descreve os fenômenos físicos para baixas energias, né, os sistemas quânticos com baixas energias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque assim como na biologia, a existência de algo mais fundamental também se manifesta na física. A chamada teoria de tudo, né, que muitos físicos teóricos procuram, é nada mais do que uma teoria que tentaria unificar relatividade geral e mecânica quântica. Isso porque a nossa física ela pode ser basicamente, né, descrita nessas duas coisas separadas, relatividade e quântica, que quando a gente vê as estruturas delas, são coisas completamente distintas, são teorias muito diferentes. Assim como muita gente acha que essa teoria deve existir, muitos físicos também não acreditam na existência dela. Porém, eu particularmente acredito. E por que eu acredito? Porque assim como na teoria evolutiva, na biologia, o nosso universo deixa pistas de que deve existir algo anterior à relatividade e à quântica. Um dos resultados que, na minha opinião, mais evidenciam, né, a existência de uma coisa mais fundamental é o assunto que eu tenho trabalhado no meu mestrado, que é termodinâmica de buracos negros. Que é quando você tenta descrever como é que é o comportamento de buracos negros só com relatividade geral, você chega que existem 4 regrinhas que todo buraco negro deve obedecer. E essas 4 leis, né, que os buracos negros têm que respeitar, elas se assemelham muito à estrutura da termodinâmica. Por exemplo, existe uma grandeza que permanece constante no horizonte de eventos nos estados de equilíbrio do buraco negro. Da mesma forma que na termodinâmica, a temperatura é a grandeza que se mantém constante nos estados de equilíbrio. Existe uma relação de conservação de energia para buracos negros que, quando você olha a estrutura dela, é muito semelhante à mesma ideia da primeira lei da termodinâmica, que também é uma conservação de energia. Na termodinâmica, você tem uma grandeza, que é a entropia, que ela nunca diminui, ela só permanece constante ou aumenta. Quando você vai para buracos negros, a área do buraco negro, certo? Ou seja, o tamanho do horizonte de eventos, nunca diminui. Ele sempre permanece do mesmo tamanho ou aumenta. Da mesma forma, a gente tem uma terceira lei da termodinâmica que fala que não dá para você chegar a 0 Kelvin. Da mesma forma, aquela grandeza, né, associada à temperatura para buracos negros, você também chega numa lei mostrando que você não consegue chegar até 0 nela. Só com relatividade geral, essas leis, né, análogas à termodinâmica não passam de analogias. Porque não faz sentido você pensar em uma temperatura para um buraco negro, quanto mais na existência de uma termodinâmica fisicamente falando. Só que o Hawking mostrou em 1975, em um artigo primordial, né, para a física teórica, que quando você coloca efeitos quânticos no espaço, que é uma coisa que acontece na natureza, né, a nossa natureza também demonstra efeitos quânticos, né, quando você coloca efeitos quânticos no espaço, você chega na conclusão que buracos negros emitem energia, e não só isso, eles emitem energia de forma idêntica ao que um corpo com temperatura emite, pelo fato dele ter temperatura. Ou seja, o buraco negro realmente tem uma temperatura física associada a ele. E adivinha qual que é essa temperatura? Ela é exatamente aquela grandeza que só com relatividade geral
fazia o papel de temperatura. Além disso, quando você coloca efeito quântico, você chega que buracos negros têm que ter entropia. E que a entropia do buraco negro é proporcional à sua área. E a área é exatamente aquela grandeza, né, nas leis da termodinâmica de buracos negros, só com relatividade geral, que só permanece do mesmo tamanho ou aumenta, nunca diminui. Assim como a entropia, realmente. Por que esse resultado é chocante e evidencia alguma coisa mais fundamental? Porque sem a quântica, a relatividade sozinha retorna a grandezas que têm papel de temperatura e entropia de um buraco negro, mas que só possuem essa interpretação com a quântica. Ou seja, a relatividade consegue prever um resultado que só faz sentido na quântica, quando você coloca quântica no problema. Mas como é que a relatividade sabe desse resultado que só faz sentido com quântica? Provavelmente porque deve existir algo mais fundamental do que relatividade quântica, uma teoria que englobe as duas e que, em certas situações, né, como a que estamos no nosso universo, nós observamos essa teoria mais geral como essas duas, mecânica quântica e relatividade, mas que elas seriam oriundas de uma coisa só, de uma coisa mais geral. A termodinâmica de buracos negros é só um dos muitos resultados que evidenciam, né, que deve existir essa teoria de tudo. Mas o que é essa teoria de tudo? Eu não sei, e também ninguém sabe. O máximo que nós conseguimos fazer, né, é vislumbrar como deve ser essa tal teoria de tudo. Da mesma forma como nós vislumbramos como devem ser os ancestrais incomuns de algumas espécies que vivem atualmente, mas que nós ainda não encontramos no registro fóssil. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Se você gostou, não deixe de dar o gostei no vídeo para me dar uma força, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Também não deixe de ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, né? Porque se você não aperta o sininho, o YouTube pode não te notificar dos próximos vídeos que eu postar. No mais, deixe aqui seu comentário. Você acha que deve existir uma teoria de tudo? Você acha que é tudo lero e ninguém sabe de nada mesmo? Não sei, coloque suas opiniões aqui e dê suas impressões sobre o vídeo. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.